sobre esse contexto aqui arquitetônico, né? Então vocês veem, olha, aqui você tem a extensão de todo esse aqui da Boulevard, são imóveis importantes aí do final do século XIX, né? Possivelmente, com usos diversos, usos comerciais, uso do Instituto do Arraial do Pavulagem, funciona aqui embaixo nesse amarelo, tá? Que eu estou aprontando. O Ponte do Açaí, né? Infelizmente eu acho que o Nazaré não teve algum problema hoje, não vai poder vir, né? O Ponte do Açaí, que é um exemplo de um empresário, né? Que aluga esse espaço, é um espaço alugado, e coloca atividade de restaurante, de comida regional, né? Ele tem toda uma preocupação da preservação também desse prédio. Vocês estão vendo aquelas argolinhas ali em cima? Para que serve aquelas argolinhas? Para que serve aquelas argolinhas? O que vocês imaginam? Chuta. Puxar, isso. Elas foram feitas no momento, início do século XX, não tinha elevador, né? Então, elas eram justamente para levar os móveis até a parte superior do imóvel. Tá, amarrava corda, cama, piano, né? Então, se vocês olhem também na cidade de Belém, né? Vários prédios, vocês vão encontrar também essas argolinhas. A platibanda, ó, é justamente aquela moretinha lá que está em cima do prédio. Aí você já vê que são platibandas mais simples. E nós temos, antes do tombamento, né, eu falei do tombamento do IPHAN, é recente, é de 1913. 2013, né, o tombamento do IPHAN, né, 6 anos. Então, antes desse processo de tombamento, mesmo o tombamento que existia do poder público estadual, que é um pouquinho anterior, não se tinha nenhuma preocupação com relação à altura dos imóveis, né? E aí nós vamos ver, eu digo que é o mudrongo que destoa aqui dessa paisagem, né? Que é o prédio do Banco Central do Brasil. E o Nazareno, ele conta a história que na época o Banco Central, ele queria comprar todo esse conjunto de edificações. Mas tinha algumas famílias que moravam nessas edificações que eram aquelas muito arraigadas ao imóvel que não quiseram vender, né? E por conta disso, esses imóveis resistiram àquele período, né? Se vocês olharem a cidade mesmo, daqui da Bahia, quando a gente chega, a gente vai ver que esses prédios mais altos, como esse prédio aí do Banco Central, outros que a gente encontra também no interior do bairro do Comércio, né? Ele destoam, né, desse centro tombado, né? A Ana Paula, eu vou passar para ela, porque ela queria falar também algo que... Oi, bom dia, gente. Meu nome é Ana Paula, sou monitora aqui do projeto. Eu vou falar um pouco sobre essa dinâmica da praça, da Companhia de Docas do Pará e também sobre a arquitetura aqui do local. Primeiro, é necessário entender que a Companhia de Docas do Pará, ela veio se instalar aqui, o porto, mais precisamente, no início do século XX, que é exatamente quando estava uma grande exportação do látex. Então foi interessante para essa dinâmica que estava ocorrendo aqui na cidade, que tivesse um lugar para poder exportar os produtos e também importar algumas coisas. Então, por isso, iniciou o processo de construção do porto. Além disso, também teve o prédio aqui da administração, o antigo prédio da administração da CDP, que possuía um estilo eclético, mais ligado ao francês. Então, aqui a gente vai perceber o encontro de 3 cidades. Como assim? Seria essa arquitetura eclética, esses casaris portugueses que foram construídos na época do Antônio Lemos, que era exatamente quando existia um embelezamento da cidade, quando só era permitido aqui nessa área a arquitetura portuguesa. Então, além disso, também a gente vai perceber essa função do mercado, que já é mais atual aqui. Então, a gente vai ver esses contrastes em casas de época e em coisas mais atuais, como, por exemplo, o prédio aqui do banco. Então, seria basicamente isso. E sobre a praça também, o que é interessante a gente falar? Que ela é a Praça dos Estivadores. Aqui ocorreu o primeiro encontro dos estivadores na década de 30 do século passado. Então, em homenagem a isso, foi que esse nome foi dado para a praça.
Então, eu só queria também pedir uma coisa para vocês, a gente tem o nosso Instagram do projeto, que é o Roteiros Geoturísticos. Então, vocês podem estar marcando a gente lá. Além disso, também, a gente tem os perfis no Facebook, que é o Roteiros Geoturístico 2 e o 4. Então, as fotos que o Marcos André tirou vão estar lá no final da tarde, provavelmente. Então, quem quiser interagir com a gente nas redes sociais, e também tem os vídeos que o Marcos André faz e que são postados no nosso canal no YouTube, que é Roteiros Geoturísticos também. Então, quem puder dar uma olhada e tudo mais. E todo mundo assinou a lista já? Falta alguém assinar a lista? Porque tem um sorteio daqui a pouco. Tá bom, então eu vou passar para a professora Gorete aqui. Bom, o Pedro e o Gabriel disseram que estão chegando, que são filhos do... Mas se demorar muito, a gente vai ter que entrar por causa da chuva. Eu vou falar logo que eu ia falar ali naquele ponto. A gente vai, antes de entrar na estação, ver se eles chegam. Ali justamente é o ponto onde tem a escadinha, né? E a entrada, a outra entrada ali do Vero Peso. Mas o que é importante nós falarmos aqui? Do porto, né? Onde está a Estação das Docas era parte do antigo porto. O porto vai ser uma estrutura fundamental da época da economia da borracha, né? Porque Belém vai ser uma das cidades mais importantes do mundo em termos da economia da borracha, da exportação, né, da economia, lógico, para o mercado externo, principalmente o europeu, né? Inglaterra, que demandava a borracha para quê? Por conta do quê? Pneu, mas até por causa da Revolução Industrial mesmo, né? Que a borracha, a gente lembra sempre do pneu, mas a diversificação das indústrias vai exigir a borracha para colocar no maquinário. Aí o segundo momento do boom, que é da indústria de pneus, né? Do pneumático, né? E aqui nós tínhamos justamente a seringueira, né? De forma distribuída em toda a região, só que tinha problema. A nossa floresta é heterogênea ou homogênea? Heterogênea. Então, portanto, as seringueiras não iam estar todas concentradas, então precisava de muita mão de obra. É o momento, então, que vai se trazer a mão de obra nordestina, principalmente, né? Que vai fazer, para trabalhar nessa coleta da economia da borracha, e a cidade vai crescer, né? A cidade de Belém, a Amazônia, é o momento que Belém vai crescer, né? 3, 4 vezes mais. E para fazer a exportação, nós precisávamos de um porto, né? Esse porto vai ter todo um financiamento de capital inglês. A ideia do porto, gente, inicial, era que o porto fosse daqui. O projeto era grande, até Mosqueiro, né? Houve esse projeto inicial, que o porto fosse até Mosqueiro, né? Mas fizeram, o que se fez, né, no período da borracha foi em torno de mais 1,5 km do porto, né? Que começa justamente ali no Vero Peso e vai terminar ali no canal, né, da Doca, né? Ali termina o porto, antes de ver o rio, né? Então, o porto, ele vai ser um símbolo dessa presença, dessa importância, né, da economia da borracha, né, na região, e principalmente mostrando que Belém vai ser a principal cidade do ponto de vista econômico. E isso também vai ser um momento dessa transformação da cidade, né, com o investimento do prefeito, que na época era o Antônio Lemos, né? Eu digo que a grande reforma da cidade foi feita 100 anos atrás, pelo Antônio Lemos. As outras foram pequenas reformas, né? Ele vai fazer a reforma urbana, colocar o bonde, criar os bulevares. O que é o bulevar, gente? Bulevar é isso, é uma rua rodeada de árvores. Bulevar Castilho França. Vai alargar as ruas, né? Então aqui vai ser a rua 15 de agosto, depois Presidente Vargas, a Avenida Nazaré, a Gentil Bittencourt, as praças, os coretos, né? Vai criar uma série de normativas com relação à arquitetura da cidade. Enfim, é o momento que a cidade se transforma. E aí nós vamos ter essa revitalização, né? Essa requalificação que vai ser feita, a gente vai falar lá dentro. E o Pedro chegou antes que a chuva caia, né? Pedro, a gente está com medo da chuva. Pedro, ele é filho do Nazareno, está seguindo todos os padres nazarenos, que é proprietário do Poit. E Pedro, brevemente, acho que a chuva cai, eu queria que você falasse desse trabalho de vocês, da importância da preservação do patrimônio. Ali é o Gabriel também, que também está seguindo o mesmo caminho, né, do Nazareno, os seus futuros empresários aí do Poit e do Açaí. Então, que vocês falassem um pouquinho aqui para o grupo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro, como a professora Gorete falou. Eu sou o filho do Nazareno.
Então vim explicar um pouquinho para vocês do que é o Ponte do Açaí aqui, como vocês podem ver esse casarão da ponta. A gente chegou aqui em 2009, o casarão estava completamente abandonado, destruído, porque antes da gente chegar ele foi um cabaré de quinta categoria. Aqui lá em cima, vou falar do jeito que meu pai fala, lá em cima eram as festas e embaixo era o matador. É assim que ele explica como era o cabaré. Então aqui era um cabaré de quinta categoria. A gente estava aqui na estação, por alguns problemas da estação a gente teve que sair. Eles não deixaram a gente descer lá para aquela área mais espaçosa lá embaixo, por conta da gente roubar muito público, eles não deixaram a gente descer. Então o que a gente fez? Pegou um casarão bem na frente deles também. Então, como eu disse, ele estava totalmente destruído. Foi um ano de obra, 2009 inteiro, praticamente 24 horas dentro desse casarão. Foi gasto mais de R$ 1 milhão só na restauração, junto com a decoração. Porque se vocês entrarem, vocês podem entrar à vontade no casarão depois. Os 3 andares dele são restaurados e com peças da antiguidade, lustres, espelhos. Porque meu pai, ele ama isso, é um amor dele. Se vocês entrarem na casa dele, é um museu de tanta coisa antiga que ele tem. Então ele tem esse amor pelo patrimônio, ele tem esse amor pelo antigo. Então, e ano passado também, esse casarão aqui do lado, que é o casarão do Pavulage, ele também a fachada dele foi restaurada pela gente, essa pintura de amarelo foi feita pela gente, então a gente tem essa preocupação que todo empresário deveria ter. A gente não adaptou o casarão ao Ponte do Açaí, a gente adaptou o Ponte do Açaí ao casarão. Então essa preocupação todo empresário deveria ter com o histórico, com o antigo, e não tem. Mas graças a Deus, nós do Ponte do Açaí temos essa preocupação e sempre vamos ter. Muito bem.